a nota oficial divulgada pela presidência, pela diretoria do Remo, tá aí na tela. Nota oficial Clube do Remo. O Clube do Remo vem a público manifestar sua profunda indignação e repúdio diante dos absurdos cometidos pela equipe de arbitragem na partida realizada na data de hoje em Goiânia, válida pelo Campeonato Brasileiro. Decisões tomadas dentro de campo ultrapassaram os limites da razoabilidade e da justiça esportiva, prejudicando diretamente o desempenho e o resultado da nossa equipe. O que se viu foi um espetáculo lamentável de erros que comprometem não apenas o trabalho dos atletas e da comissão técnica, mas também a credibilidade da competição. Pegaram pesado, hein? Clube do Remo reitera seu compromisso com a ética, a transparência e o respeito às instituições, mas não se calará diante de uma tamanha afronta aos princípios que regem o esporte. Não aceitaremos que o nosso esforço e dedicação sejam tratados com descaso. Solicitaremos formalmente à Confederação Brasileira de Futebol análise criteriosa da atuação da arbitragem, com pedido de providências imediatas para que episódios como esse não se repitam. Seguiremos firmes na luta em campo e fora dele, honrando nossa história e nossa torcida apaixonada, que não merece ser penalizada por erros alheios ao jogo. Clube do Remo. Cara, uma nota totalmente exagerada, sem necessidade alguma. Os caras colocam, inclusive, ali, né, em xeque a questão da credibilidade do campeonato. Tudo isso por conta de um gol anulado, bem anulado, repito aqui. Arbitragem de parabéns pela anulação do gol. Foi falta, gente. Foi falta. Aquele lance lá é falta aqui em Goiás, é falta em Belém do Pará, é falta em Ananindeua, é falta lá na China, na Coreia do Norte, né? Com Xi Jinping, lá na China. É falta, gente. É falta. Quando você mete a mão no peito de um jogador da outra equipe, você empurra o outro jogador, o que tem que acontecer? Falta. Aí o Remo vem e me solta, né? Uma nota oficial repudiando a arbitragem. Pelo amor de Deus, gente. Deixa eu chamar aqui os nossos comentaristas, né, lá direto do estádio Antônio Ascioli, que comentaram a partida. Daqui a pouco eu quero a opinião também do Maestro Tim e do Jean Lopes, né? Que estão no jogo do Goiás, mas eu quero também, dada a importância, né, dado principalmente essa nota oficial, que para mim é extremamente exagerada. O Remo não precisa disso, gente. Isso é choradeira. O Remo é campeão paraense, faz uma temporada muito boa. Até o momento tá no G4 da competição. Sabe, esse tipo de nota aí pra mim é um negócio complicado, é choro. E assim, o resultado foi ruim pra equipe do Atlético também. Não tinha necessidade. O trabalho do Remo, repito, é sensacional. É um baita de um trabalho. É um trabalho muito bom. E aí o time vai e toma um empate em um lance que foi falta claríssima falta. E emite uma nota de repúdio. Então assim, pra mim pegou mal essa nota de repúdio. Mas enfim, Kleber Ferreira, meu querido mestre, como foi a arbitragem extremamente criticada pela diretoria do Remo nesse empate aí em 1-1 entre Atlético e Remo no estádio Antônio Ascioli? Conta pra mim, mestre. 9h25. Ô, Thiago, não foi boa. Não foi comprometedora, não teve nenhuma interferência no placar. O seu Taidan Azevedo Gomes, que é do Amapá, ele não é um árbitro ruim, não. Ele até deu conta do recado. E olha que eu estava desconfiado dele. Por quê? Porque os dois times quiseram jogar futebol. Não quiseram comprometer a arbitragem. E ele teve uma arbitragem muito segura, tranquila durante todo o tempo. Anulou um gol do Atlético, feito pelo Marcelinho. Marcelinho estava impedido, legalmente constituído. Aí ele anulou um segundo gol da equipe do Remo, e nesse segundo gol, o senhor Luanderson Lima dos Santos da Bahia, é um árbitro auxiliar experiente que vive fazendo lambança, fez aqui hoje. Aconteceu uma falta em cima do Frederico Martins a menos de 1,5 metro do nariz desse rapaz, do senhor Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Era 1,5 metro, uma falta muito perigosa, bico da área da equipe do Remo. Ele não teve a decência para marcar, para sinalizar a falta, aquela que é do árbitro auxiliar. E aí, o árbitro central, o senhor Taidan, deixou o jogo correr. A bola foi lançada para o Felipe Viseu. Ele construiu uma jogada pelo lado direito, contou com o escorregão do Alex Vinícius e tocou para o Regis, que fez o segundo gol da equipe do Remo. O gol foi legal, mas a origem do lance lá aconteceu debaixo do nariz do senhor Luanderson Lima dos Santos, da Bahia. Não vou cansar de repetir esse nome. Quem sabe a CBF entende que esse rapaz não dá conta. E aí o VAR chamou, falou, na origem do lance teve uma falta, mas foi muita falta, que o seu árbitro auxiliar não sinalizou. E aí ele também anulou o gol legal. Tinha que anular mesmo. A anulação foi legal, então ele não teve participação no placar. Iria tendo, se depender do senhor Luanderson Lima dos Santos. Mas ele corrigiu. Então, exceto essa participação do senhor Luanderson Lima dos Santos, que foi vexatória, a Márcia Bezerra Lopes Caetano, lá de Rondônia, foi uma auxiliar número 2 muito boa.
ela que sinalizou o impedimento do Marcelinho quando anulou o gol do Atlético, e ela tinha razão, estava impedido mesmo, ele estava impedido, e aí o senhor Tailan, auxiliado pelo VAR, anulou o gol ilegal da equipe do Remo, senão o Atlético teria perdido o jogo. Então, eu isento o árbitro, o senhor Tailan Azevedo Gomes, do Amapá, e a Márcia Lopes Caetano, lá de Rondônia, da atuação ruim do senhor do Anderson Lima, que quase que complica todo o jogo e toda a arbitragem. É certo, isso aí eu não posso considerar a arbitragem boa pela a falha do senhor do Anderson, que foi muito grande. Ele faz parte do trio. Agora, os outros dois foram bons, foram bem. Então, eles não têm culpa, mas eu não posso considerar a arbitragem boa, porque a arbitragem é um conjunto de 3, arbitragem de campo, e um falhou clamorosamente, quase põe tudo a perder. Exceto isso aí, no mais, tudo normal, sem nenhum problema, meu querido Thiago Menezes. Muito bem, valeu, mestre Kleber Ferreira, analisando aí a arbitragem. De fato, a arbitragem não foi boa, né? Não foi boa para as duas equipes. Para mim, inclusive, teve um pênalti para a equipe do Atlético não marcado. Teve um pênalti também para mim, para o Atlético não marcado. E a arbitragem, acabou não marcando, e nem por isso a diretoria do Atlético, o presidente Adson Batista, foi lá e redigiu uma nota de repúdio, né? Então, assim, muito exagerada essa nota de repúdio aí, divulgada pela diretoria do Remo. 9h29, Tim, você está no jogo do Goiás, mas você viu também o lance aqui nos estúdios, né? Esse lance reclamado aí pela diretoria do Remo, que inclusive emitiu uma nota oficial. O que é que você me fala do lance em si? De fato, foi falta, né, no lance, ou seja, o gol foi bem anulado. E o que é que você me fala dessa nota oficial? Eu aprendi, maestro Tim, na faculdade, que a nota oficial, ela é o último recurso da comunicação. É o último recurso. Você tenta, você conversa, você resolve. Não resolveu? O que a instituição faz? Ela solta uma nota oficial falando ali sobre o acontecido, sobre o fato, sobre a pessoa, sobre a outra instituição. É o último dos recursos. Quando não tem mais nada em comunicação, aí você faz uma nota de repúdio, uma nota oficial dando a versão, dando ali o posicionamento do clube. O que você me fala do lance em si, da arbitragem e sobre essa nota oficial que para mim foi extremamente exagerada por parte do presidente do Remo, maestro? Começando pela nota oficial, eu vejo que o Remo ele poderia ter tomado outra atitude antes. E ela tem que tomar cuidado, que ela está mexendo, o Remo tem que tomar cuidado, que está mexendo com uma instituição que a gente sabe como que é complicado quando você quer bater de frente com a CBF. Para mim, essa nota oficial, como você disse muito bem, teria que ser o último recurso. Poderia o Remo estar no direito dele, se ele achou que foi prejudicado, entrar em contato com o presidente da arbitragem na CBF, esperar sair os áudios ali de o que foi marcado realmente, para depois ir lá pessoalmente reclamar. Quando soltam a nota, a gente sabe como que a CBF costuma agir. Tomara que a CBF não leve para o outro lado aí para prejudicar o Remo, como a gente já viu aqui no futebol goiano quando fizeram com o Goiás. O Goiás, alguns anos atrás, fez uma reclamação assim, mais forte e depois foi prejudicado a ponto da CBF não escalar os árbitros goianos. Você lembra muito bem disso, Thiago. Então, tá no direito do Remo, mas para mim tomou o caminho errado em fazer essa nota. Tinha maneiras diferentes para reclamar, caso, como eles acharam que foi prejudicado. Em relação ao lance, para mim eu vejo que os árbitros brasileiros hoje, eles ficam muito dependentes do VAR. Eles ficam muito esperando o VAR. E aí, Thiago, o lance em si com o Federico Martins, com o Daniel, que é o lateral esquerdo, o número 6 ali do time do Remo, o Federico Martins vinha em velocidade. E quando você vem em velocidade, quando você está numa velocidade grande, o toque, para mim, que o Daniel deu ali no peito do jogador do Atlético, do Federico Martins, foi suficiente para desequilibrar. Então, para mim, falta. Tanto que ele joga o jogador do Atlético em cima do Reinaldo, o zagueiro da equipe do Remo. Então, teria que ter sido assinalado pelo árbitro naquele momento e também pelo auxiliar ali, número 1, que estava ali muito próximo do lance. Não teria causado o problema que causou, a reclamação que está acontecendo aí, se ele marca a simples falta ali. Aí fica esperando acontecer, fica esperando o VAR chamar para ele rever, fica lá no VAR olhando, analisa de um jeito, analisa do outro. Então, para mim, a decisão final, para mim, foi acertada. Eu também daria falta no lance ali em cima do Federico Martins, mas para mim a arbitragem ela fica muito dependente do VAR, fica muito esperando o VAR a ser acionado para depois ele ter outros ângulos ali para analisar o lance, mas num todo, repito, para mim, eu também teria marcado falta. Muito bem, 9h32 agora. Jean Lopes, quero a tua opinião também, você viu o lance aí da sua casa? Queria que você desse a sua opinião sobre esse lance. Daqui a pouco o Ney Ladeira, nosso comentarista camisa 10. 9h32. É um negócio muito grave, cara. Quando você solta aí, né, uma nota oficial, e tem um trecho aqui pra mim que é extremamente infeliz.
quando eles colocam em xeque a competição que eles estão nesse momento no G4. Né? Fica parecendo que tem um complô contra a equipe do Remo. Pelo amor de Deus, gente, não precisa disso. O Goiás ano passado foi extremamente prejudicado. Por conta do apito, o Goiás não voltou para a Série A no passado. E o Goiás não fez nota oficial assim, colocando em xeque a competição. Então, assim, um negócio muito complicado. Olha lá, o que se viu foi um espetáculo lamentável de erros que comprometem não apenas o trabalho dos atletas e da comissão, mas também a credibilidade da competição. É muito exagero, não, Gê Lopes? 9h33. É demais da conta, Thiago. É muito exagero. Veja bem, nós estamos na 9ª rodada da Série B, um lance isolado. Vamos admitir que o árbitro tem errado, né? Apenas a título do meu comentário, vamos dizer que não tenha sido falta mesmo. É um erro, né? Seria um erro. E aí o Remo vai querer jogar toda a Série B na lama, todo o trabalho de todos os times, de todos os clubes, de todos os árbitros na lama. Então, assim, é uma nota oficial exagerada. O pessoal do Pará é muito sensível, ninguém pode falar nada, que eles pulam lá em cima, eles reclamam, eles ficam doídos. Eu fui massacrado porque eu simplesmente falei que eu acho o tal do mosaico cafona. Eles me massacraram por isso. Ninguém pode ter opinião, ninguém pode gostar de uma coisa e não gostar da outra, achar que uma torcida é, digamos, maior que a outra. E eles sentem, eles são sensíveis demais. Essa nota aí é um exagero total. Eu sou muito crítico à arbitragem no Brasil, em todas as séries. Você falou bem, no ano passado o Goiás foi muito prejudicado, em dois gols, um contra o Curitiba e outro contra o América Mineiro. Tiraram 4 pontos do Goiás, o Goiás subiria a Série A se não fosse isso. Então, é realmente um absurdo essa nota oficial exagerada, e isso pode ser um tiro no pé da direção do Remo, como o Tim falou. O time foi muito bem. Esse pessoal não gosta de ser afrontado. Uma vez, um time de Brasília chamado Gama resolveu afrontar a CBF, simplesmente mataram o Gama. A Portuguesa, em 2013, a mesma coisa. Não mataram a Portuguesa, mas ela está agonizando até hoje. Então, tem que ir com mais calma. Quanto ao lance, foi falta e olhando assim pela câmera, pelo alto, que foi o vídeo que eu vi, parece que foi dupla até falta, né? O jogador do Atlético sofreu um empurrão e depois sofreu um tranco do segundo jogador. Foi falta, não é eu não vejo o tamanho do absurdo que o pessoal do Remo está achando por causa desse lance. Uma falta aconteceu, o árbitro é fraco, como são fracos quase todos os árbitros que apitam nessa Série B. A gente vê erro para todos os lados. O que está precisando acontecer no futebol brasileiro é uma melhoria acentuada no nível de arbitragem em todas as séries, em todos os estados, porque realmente é muito fraco. Mas hoje o árbitro não errou nesse lance, ele foi ajudado pelo VAR, o VAR salvou a vida dele e o resultado acabou sendo justo, Thiago. 9h36, perfeito então. Então, na análise aqui das séries do esporte, da Band News Goiânia, né, o Remo está chorando, está reclamando à toa, não foi nada, né, de grave em relação a prejuízo para a equipe do Remo, e de fato foi falta e o lance foi bem marcado.